Fala galerinha, muito bom dia, bom dia, bom dia. Bora pro nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando do mercado americano, aproveitando aí essa manhã para falar dos índices. Antes, aquele recadinho básico, né? Não esqueçam aí de deixar o like, curtir o canal, porque isso faz muita diferença na vida das pessoas e isso ajuda demais, galera, demais mesmo a o conteúdo chegar para as pessoas e atingir mais gente, tá? Então, por favor, antes de começar a assistir, já senta aquele dedão no like, porque isso aí vai ajudar demais. E vamos lembrar, né? Falando em mercado americano, a Apex segue lá esse mês com aquela promoção fantástica. Nós temos aí todo mês de abril, ou seja, você tem a oportunidade aí de aprovar 2, 3 contas. Vocês sabem que a aprovação de contas na Apex ela não tem regra, inclusive eles estão com a ação de One Day Pass, onde você pode aprovar a conta em apenas um único dia. Eu tenho mostrado isso todos os dias, postando operações que mesmo sem você pesar a mão, você consegue ali em 4, 5, 6 dias aprovar uma conta. Então, é a chance de vocês terem aí 2, 3 contas aprovadas na Apex, aproveitando essa promoção, tá, galera? Então, bora, link tá na descrição, tá no grupo do Telegram com o cupom de desconto, então vamos aproveitar que o mercado americano é o mercado mais líquido do mundo, é onde o dinheiro circula, é um mercado mais objetivo, vocês podem perceber aqui, ó, pelo próprio desenho do mercado, né, já começando a falar do mercado, que ele é muito mais objetivo, né, então isso facilita demais aí a gente tomar decisões, desculpa, turma, na hora de fazer as operações, tá? Então, bora falando do Nasdaq. E, na verdade, ontem nós tivemos um dia horrível, não, né? Porque deu a meta, gente. Eu mostrei para vocês lá, fiz a minha meta ali no Nasdaq. Eu tinha pego uma compra, depois peguei a segunda. Eu tinha pego essa comprinha aqui, depois ele voltou, fez o sweep, peguei essa outra aqui e acabei fechando o dia com 500 e poucos dólares ali. Ou seja, quarto dia de teste na conta de 50 mil, eu já tô com 2 mil e quase 2.300 dólares para uma meta de 3 mil. Então vocês veem aí, é uma média de 500, 600 dólares por dia, tranquilo, e eu opero com 3 contratos, tá? São 3 contratinhos para fazer esse resultado. Então, falando aqui do nosso Nasdaq, já vamos botar no 15 minutos, né? Porque assim, ó, o que a gente tem aqui, ó? Só vamos dar aquela passada numa hora. A gente tá vendo, o preço ele tá em tendência de alta, tá? Ele segue em tendência de alta, vocês estão vendo aí. No movimento macro, né? Ó, no macro a gente tem os topos e fundos. Aqui ele está perdendo um pouco de força já, perceba em relação à última mudança de cara, ao último boss, como ele já enfraqueceu. E a perna de queda já está mais acentuada do que estava, né? Percebam, né? Ela começa a ficar mais forte. Então, o que a gente tem que ter atenção aqui no gráfico de uma hora? E vocês percebam assim, ó, olha só como a gente tem uma região muito importante aqui, tá? Ó, ele deu o topo, perdeu o fundo, não rompeu o topo, perdeu o fundo, não rompeu o topo, perdeu o fundo. Ou seja, ele está fazendo um movimento que tá vindo buscar liquidez aqui, né? Ainda tem esse order block aqui dos 60. Então, o que tem que tomar cuidado aqui, ó? Essa consolidação que ficou ontem, pode ser que ele faça isso aqui, tá? Ele captura essa liquidez toda, ou até mesmo ele já vai daqui direto sem ter força para subir, visto que ontem tivemos muita rejeição nessa região aqui dos 60, tá? O que tem que ter de atenção é a mesma coisa que eu falei ontem. Nós estamos numa região de equilíbrio, né? No meio do caminho. A gente tem a premium, a gente tem a desconto e a gente está bem na região de equilíbrio. E o ideal seria a gente
ter essa paciência para ver se o preço vir até a zona de oferta para dar a venda, tá? Visto que a compra ele já deu aqui. Então agora ele está indo daqui para lá, certo? Aí aqui não é o melhor ponto para a gente operar. Então tem que ter essa paciência aí, tá, galera? Então fiquem atentos em relação a isso. Se baseiem por esse gráfico dos 60, tá? Para fazer as suas operações. Eu sempre falo para a turma, o Nasdaq ele respeita demais os 60 minutos. Então, fiquem espertos com os alvos dos 60, que são esses caras aqui, ó. Porque o preço pode sinalizar uma próximo movimento dele, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, porque a liquidez ela é sempre formada de um lado para prender todo mundo e ir em direção ao outro. É sempre assim que ela vai funcionar e vocês precisam estar atentos a isso. Beleza? Bora falar do S&P. É a mesma coisa, tá? Segue a mesma análise do Nasdaq. Eles estão muito parecidos. Inclusive, eu vou deixar aqui também marcada essa região, tá? Eu ficaria esperto com posições aqui, tá? O que eu sugiro a vocês? Se o preço acabar subindo e chegar naquela região aqui no S&P, esperem por movimentações de sweep aqui, ó, tá? Porque ele pode sim chegar aqui e fazer um sweep para depois voltar a descer, tá? Mas aquilo que eu falei, a leitura ela tá exatamente igual à leitura do S&P. Então a gente tem que estar atento, porque nós temos aqui, ó, esse ponto de liquidez extrema e aqui a gente tem a continuidade do mercado. Então, seguindo esse padrão que ele vem fazendo, a gente pode ter um movimento de sweep aqui embaixo para ele buscar lá em cima, tá? O cenário é muito parecido com o Nasdaq, tá, turma? Então, fique tranquilo, assim, esperem por movimentações, a gente está no meio do caminho, a gente está em zona de equilíbrio, então todo cuidado é pouco para a gente operar nessas regiões aí, beleza? Bora para Dow Jones, né? Ó, o Dow Jones é a mesma coisa. O mercado americano está lateral, tá, turma? Então, assim, o que a gente tem de diferente no Dow Jones? Que ele já chegou no order block lá de baixo, já chegou na região aqui, certo? Então, o que a gente tem de expectativa para o Dow Jones é que ele possa fazer esse movimento aqui, ó, né? Agora, primeiro a gente tem que olhar o macro, que é a tendência de alta. O que a gente tem que ter de atenção? Aqui ele está barato. Então, fiquem espertos por causa disso. Ó. O que eu falei de fazer isso aqui, ele pode, inclusive, vir buscar liquidez aqui para descer. A gente tem que olhar o longo prazo, tá? Diferente do S&P e do Nasdaq, que estão em topos históricos, o Nasdaq, ele já perdeu uma estrutura. O Dow Jones, ele já perdeu uma estrutura. Então, a gente ainda tem compra aqui? Sim. Eu ainda olharia para um cenário de compra para ir até as regiões de oferta, tá? Agora, se ele vai fazer isso, se ele vai ter força, a gente não sabe, porque as últimas movimentações de queda dele foram muito fortes e foram muito... Vocês percebem aqui pelo gráfico, a queda foi muito forte e a subida está sendo dura. A queda muito forte, a subida está sendo brigada. Então, tem que ver se ele vai ter força suficiente para chegar naquele nível ou se ele vai parar aqui na região de equilíbrio. Porque aqui nós temos uma região forte também, ó, tá? Essa quebra de estrutura, que a gente chama, é a inversão de polaridade aqui, ó, galera, ó. Nós temos a inversão de polaridade. Então, pode até ser que o preço segure aí. De qualquer forma, tem que ter atenção, tá?
o mercado está numa posição que ela é uma posição de demanda, onde você vai estar olhando, a gente está olhando para a região barata. Quando a gente traz para o tempo gráfico pequeno, a gente percebe, ó, ele vem fazendo movimentações erráticas, tá vendo? Ó? Fez essa captura de liquidez aqui, foi até lá em cima e agora está voltando. O que a gente tem que prestar atenção aqui para pensar em fazer alguma coisa no sentido da subida? Ele teria que fazer isso aqui, ó. Aí você estaria habilitado a fazer uma compra. Agora, caso ele dê continuidade, ele está dizendo que vai continuar daqui, pelo menos até aqui embaixo, tá? Ele ainda pode buscar liquidez aqui para continuar subindo. Lembra do desenho macro que eu fiz, tá? Prestem atenção nisso. Então, fiquem atentos no time frame menor nessas regiões, tá? A gente tem uma região muito importante aqui. Aqui, tá? Aqui nessa região que tem muito volume, muito candle de indecisão, tá? Então aí pode ser que atrai o preço para buscar liquidez. Bora falar do euro. Olha lá, euro engatou a compra. Ontem a gente tinha falado no estudo sobre a captura de liquidez, dizendo, eu tinha falado para vocês, ele ainda tem alvo aqui para cima, tá? Então, quando a gente olha o gráfico de 1 hora, a gente tem muito claro aquilo que eu tinha falado ontem. Ó, ele chegou perto, mas não foi no order block que a gente tinha deixado marcado, né? E aí depois ontem ele lateralizou e agora quebrou a estrutura para cima. Aqui vocês têm que tomar cuidado com venda, tá? Porque agora ele está fazendo o movimento de buscar liquidez lá em cima. Lembrem-se, né? Que a gente estava falando sobre estrutura. Ele agora ele chegou praticamente no alto, quebrou a estrutura macro, desculpa, fez um pullback e tá vindo romper tudo, tá? Aqui é movimentação para buscar a máxima, tá? Então assim, agora ele tá num ponto que não tá interessante de vender. Onde seria a venda aqui do euro? Nessas regiões aqui de cima, tá? Aqui, ó, nos 60 minutos a gente tem essa região aqui e depois a gente tem a extremidade. Ali seriam pontos, porque aqui você pode ter a chegada no alvo, que você tendo uma venda, ele pode vir aqui para dar continuidade, ou você pegar essa venda aqui, uma falha, para ele voltar a cair. Lembrem-se que no macro o euro está em tendência de baixa, né? A gente não pode esquecer disso. É só para vocês verem. Ó, lembra que eu falei para vocês? A gente mostrou no diário, ele fez o choque no diário, veio testar a região de oferta e agora está meio consolidado aqui nessa região. Então, esse fundo aqui teve força. Olha aqui onde eu estou falando, a próxima oportunidade. Talvez seja aqui, para ele vir aqui e continuar. Lembra, é captura de liquidez, né, turma? Aqui a gente está falando do movimento macro, tá? Então, ou até mesmo para ele fazer isso aqui e seguir para depois descer, tá? De qualquer forma, qualquer tomada de decisão vendedora no euro, vocês têm que pensar ali em cima. Lembra, eu tinha deixado marcado o order block do 4 horas, né? Podem deixar ele aqui, depois vocês refinam ele dentro do gráfico de 1 hora, que aí vocês vão ter aí também uma outra região para estar esperando por operações. Mas, atenção, né? Porque ele está indo testar as partes ali de cima. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham aí um excelente pregão hoje.
Um grande abraço a todos e até o estudo da noite.